Olá, galerinha da EJA, professora Eva Vilma, mais uma vezinha aqui com vocês e hoje na nossa aula de História. Vamos ver mais um pouquinho aí, né, do assunto que já vem decorrente do seu material. E aí, como vocês estão? Quero saber agora aí como é que vocês estão com os estudos, as atividades. Estão enviando para os professores de vocês? Sim, pessoal, como é que tá? Vamos lá, pessoal, respondo. Se já estiver atrasado, vai respondendo de um por um. Cada dia vê se faz um, a do dia e a outra. Mas não junte, não pare. Continue. Continue. Vocês não perdem nada. Só acrescentar mais um aprendizado, mais um, vamos dizer, mais uma carga, uma sabedoria para vocês, né? De como contar mais à frente, como foi esse estudo desse ano, né? Que pegou todo mundo assim de surpresa. Então, corra atrás. É novo conhecimento. É uma forma de você sozinho estar batalhando, lutando, aprendendo mais. Certo? Vão lá no portal, procure aquele material que tem lá específico para vocês. Tem outros materiais, como eu já disse, de outros professores com temas parecidos, com outros temas, mas não deixe de pesquisar. Se não consegue, peça para o professor, converse com ele, com o tutor, e eles indicam, e eles encaminham vocês da melhor forma possível para vocês terem um bom aprendizado, certo? O nosso tema de hoje é o Oriente Médio. Vamos saber um pouquinho, né, desse mundo místico, dessas, né, união que houve. Vamos viajar nesta história. A partir da página 186, vocês podem acompanhar aí do livro de vocês também. E preparei o material aqui, bem resumido, sobre esse tema para vocês. E vamos lá. Vamos viajar nesta história fascinante. Nosso portal aí, EJA Educação de Jovens e Adultos. Nosso tema de hoje, o Oriente Médio. Os aspectos humano e econômico aí, vamos ver um pouquinho aí resumido deste continente. Uma visão geral. A população superior a 200 milhões, principais grupos étnicos. Árabes, a Península Arábica, religião islâmica, turcos, Península Menor, persas, território do Irã, judeus, território de Israel, curdos, povos sem pária. Crescimentos vegetativos relativamente elevado. Taxa de mortalidade infantil relativamente elevada. Esperança de vida baixa. População relativamente jovem. O IDH, o médio, exceto Israel, elevado. E vocês aí ao lado estão vendo, né, como é a característica lá deles, de se vestirem, de criarem um aspecto, uma forma de todo mundo, né, estarem assim, todos vestidos com aqueles roupão, com aquelas roupas bem escuras, os homens criar aquele cabelinho de cachinho. Então, tem uma cultura, tem um todo aparato diferente do nosso, né, do nosso cotidiano que estamos vivendo, né, um pouco. E agora o aspecto econômico, atividade industrial. Temos aqui, né, as indústrias, e vamos ver, pouco expressiva na maior parte dos países. Destaque nesse setor, Israel, 37% do PIB, e Turquia, 25% do PIB. O petróleo, fator que coloca essa região como sendo estratégica, região onde se encontram os principais membros da OPEP, causa da eclosão de diversos conflitos na região. Então, a luta, né, as brigas, as guerras que vemos daí, os bombardeios, muitas das vezes para tomar
uma coisa que é do país, que é de todo, o petróleo. As brigas se sucedem por força, por limite de poder de um setor, um grupo só de querer sozinho e a grande maioria da população sem ter esse repasse dessa grande riqueza, né? Uma região em conflito. O primeiro conflito é étnico. Após um conflito com os romanos, no século I depois de Cristo, ocorreu a disparó dos judeus e os árabes ocupam a terra. Os árabes e os judeus, considerando-se herdeiros de Abraão, portanto, detentores da promessa de Deus quanto à posse da terra prometida. Com o advento do cristianismo, europeus também se inserem na disputa pelas terras cruzadas. Já vem de longe essas brigas. Segundo o conflito religioso, os judeus instituem a religião judaica centrada no Tanakh, Antigo Testamento cristão, na Terra Prometida. Jesus Cristo funda sua igreja e surge o cristianismo na Terra Prometida, com base no Tanakh. E, posteriormente, surge o Novo Testamento, a Bíblia, né? No século VII depois de Cristo, Maomé unifica as tribos árabes em torno de um só chefe político e de um só Deus, Alá, com a obrigação de venerar os locais sagrados do patriarca Abraão na Terra Prometida. Surge o islamismo e o seu império, com base no Tanakh e no Corão. Aí é um pouquinho sobre a religião de lá, né? E os conflitos. Terceiro, econômico. Terceiro conflito agora econômico. Desde a antiguidade, a Terra Prometida foi cobiçada e conquistada por vários povos e civilizações, devido principalmente à sua condição de entreposto à África, Ásia e Europa. Na contemporaneidade, o Império Britânico denomina a redefinir a geografia do Oriente Médio, terra do petróleo, em 1960, e do Canal de Suez. As questões árabe e israelense. Visão geral. Relação direta com a criação do Israel foi em 1948 e divisão da Palestina entre árabe e judeu. Aí temos a figura ao lado, de um lado os judeus, onde está esse tanque de guerra, e o outro lado é a Palestina. E isso só uma rua que dividia. E assim continuam-se nessas brigas, essas guerras, até hoje. Aqui temos uma passagem, né? Satirizando justamente essas brigas lá, essas guerras. Tudo explicado. Gente, procura entender. Nós de Israel atacamos, invadimos, bombardeamos, destruímos, arrasamos e incendiamos. Eles morreram porque fizeram. Então é uma sátira aí, né? Uma reflexão sobre os judeus, os palestinos, que são assim, e aqui em Israel, desse jeito, essa destruição, os mortos, tudo por cima deles, né? A destruição do país, da cidade. A faixa de Gaza. Território situado no Oriente Médio, limitado a norte e a leste por Israel e ao sul pelo Egito. Foi ocupada por Israel após a Guerra dos 6 Dias. É neste território que se forma o Hamas e o Jihad Islâmico. Não é reconhecida internacionalmente como pertencente a um país soberano, já que seu espaço aéreo e seu acesso marítimo são controlados pelo Estado de Israel.
que ocupa militarmente o território entre junho de 1967 e agosto de 2005. Sua jurisdição, entretanto, faz parte da Autoridade Nacional Palestina e espera-se tornar um Estado da Palestina. Outra, das regiões mais exatamente povoadas do planeta, 1,4 mil, possui hoje mais de 60% de sua população em caráter refugiado. A maioria é muçulmana. Agora aqui na Cisjordânia, um pouquinho sobre ela. População composta por maioria árabe, palestino, muçulmanos sunitas e colonos judeus de Jerusalém Oriental. Também chamada de Margem Ocidental, é território disputado pela Palestina e pela Jordânia, sob a ocupação de Israel. Com a Guerra dos 6 Dias, que resultou na ocupação militar de Israel da Cisjordânia, ocorreu um êxodo de árabes para a Jordânia. Possui resistência linguística com o árabe, sendo mais falado que o hebraico. Reúne em seu território local que são sagrados para o judaísmo, o islã e o cristianismo. Agora as razões israelenses. Vamos ver um pouquinho aí. A terra foi prometida por Deus aos judeus de forma que, na Bíblia, inúmeras passagens citam Israel e Jerusalém como sagrados ao povo judeu. Desde o início judaico pelos romanos, Israel nunca foi um estado, mas colônia de diversos impérios, nunca retomando sua soberania. Alegam os judeus terem reestabelecido isso. O Estado de Israel foi criado pela ONU em 1947 como democrático, moderno e soberano. Todo o território foi comprado ou conquistado pelos judeus em guerras em defesa após o país ter sido atacado por árabes. Estes que controlaram 99,9% do território no Oriente Médio. Israel representa apenas 1/10 de 1% da região. A história demonstrou que a segurança do povo judeu apenas pode ser garantida através da existência de um Estado judeu forte e soberano. Agora, as razões da Palestina. Os árabes muçulmanos viveram no local nos últimos anos. O povo palestino tem um direito à independência nacional e à soberania sobre a terra onde viveram. Jerusalém é a terceira cidade sagrada na religião muçulmana, local de elevação do profeta Maomé aos céus. O Oriente Médio é denominado por árabe. Outras religiões ou nacionalidades não pertencem à região. Todos os territórios árabes que foram colonizados tornam-se Estado complementar, independente, exceto a Palestina. Os palestinos tornam-se refugiados. Outros países árabes nunca os aceitaram completamente e eles vivem frequentemente em campos para refugiados tomados pela pobreza. Vimos aí agora um pouquinho, né, do Israel, como é, e a Palestina também. Um pouco da cultura e das religiões deles. Reação Palestina, a OLP. Em 1959, o líder palestino Yasser Arafat cria a organização terrorista Al-Fatah, que passou a lutar pela recuperação dos territórios palestinos. Em 1964, Al-Fatah
Transformou-se na OLP, Organização para a Libertação da Palestina. Instalada na Jordânia, a OLP passou a atacar Israel e também a receber ataques israelenses, apoiados pelos Estados Unidos. Em 1950, a OLP foi expulsa da Jordânia e migrou para Beirute, atacando Israel a partir do sul do Líbano. Autoridade Nacional Palestina. Depois de 27 anos de exílio, Arafat voltou à Palestina para formar um governo autônomo, a Autoridade Palestina, da qual seria eleito presidente em 1996. A Autoridade Palestina não foi reconhecida pela ONU. O seu reconhecimento seria o primeiro passo para a criação de um Estado palestino. E agora o nosso desafio. Depois de aprofundar mais um pouco sobre o tema, fale um pouco sobre Jerusalém. Leiam aí a página 186 do material de vocês. Vocês falam mais um pouquinho lá sobre Jerusalém. Certo, galera? Agora, link da atividade e mensagem da semana. Estudar é a ação de tentar aprender algo que não se sabe ou que se deseja saber mais. Aí é do pensador Fábio Fernandes. Então, estude. Procure sempre saber mais. Respondo lá a atividade, galera. Envie para o professor, queria as dúvidas lá. Tem material de vocês, acompanhem. E até a próxima aula.